Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui no TDC junto com a Oracle, né? Falando um pouquinho de tecnologia, de inovação, transformação digital, né? O mercado de ASVs que a gente atua bastante. E meu nome é Renan, né? Eu sou atualmente CTO aqui da SkyOne, somos fundadores. Vou falar um pouquinho da SkyOne também, bem rápido aqui para contextualizar e falar um pouco de tecnologia hoje para vocês, do que a gente acredita aqui, quais são as previsões que a gente está fazendo agora para o ano 2023, consequentemente 2024, né? Já estamos quase no quarto mês desse ano. E bora lá, vamos falar de tecnologia aqui. No final, acho que a ideia é a gente fazer a apresentação e no final a gente abre para perguntas, para contribuições, questionamentos. Discordar também é importante, questionar é mais importante ainda. Então a gente vai tocando aqui junto numa dinâmica, né? Bom, primeiro, obrigado a Oracle pelo convite aqui no TDC, né? Nós somos parceiros de longa data aqui, estamos aqui no Brasil, né? Do Brasil para o mundo. Falando um pouco da SkyOne, a SkyOne é uma empresa brasileira que tem 10 anos, tá? A gente está presente hoje em 15 países, muito com essa jornada colaborativa dos providers, né? Com a Oracle, com a sua presença mundial. Temos alguns orgulhos aqui de ser uma empresa brasileira prestando serviço para outros mercados, inclusive principalmente Estados Unidos, né? Hoje praticamente 20% dos nossos clientes já estão fora do Brasil, 15% nos Estados Unidos, América Latina e alguns países da Europa. Somos atualmente aproximadamente 400 colaboradores aqui no Brasil, também distribuídos pelo mundo, né? Mais de 2.000 clientes, parceiros que atuam aqui com a gente dentro da nossa jornada do dia a dia, né? Tem alguns prêmios que a SkyOne participou e ganhou ao longo do tempo, como Great Place to Work. A gente foi 2 vezes Top Startups LinkedIn Brasil, de 2018 e 2019. Somos líderes em alguns quadrantes do ISG, Gartner e outros mecanismos de comparação de ferramentas, soluções de mercado. E estamos aqui hoje para falar um pouco de tecnologia, transformação e o que vai acontecer nesse ano de 2023, quais são as prioridades que nós da SkyOne estamos olhando, o que a gente tem visto no mercado. Um ano bem desafiador, né, para todo mundo, para a economia mundial e a economia nacional aqui, o mundo meio que com o freio de mão puxado, muitas incertezas, né? Tem crise vindo, não tem crise vindo. Então, todos esses componentes também impactam nas tecnologias ou nas tendências conceituais que o dia a dia tem trazido para a gente e o que vai ser priorizado nesses próximos anos, né? É uma visão particular da SkyOne, o que iremos apresentar aqui, mas eu acho que contribui para o que o pessoal tem visto também no mercado de uma forma geral, né? E a pergunta aqui, o que o mundo está dizendo, né? Quais são as tendências, o que vai acontecer agora em 2023? A gente vê um cenário que eu acho que ele é super interessante e, ao mesmo tempo, ele nos faz questionar, falar, por que as coisas não acontecem de uma forma tão rápida, né? Então, você fala assim que tem mais ou menos 15 anos vamos dizer assim, de plataformas em nuvem, o cloud nasceu há 15 anos atrás, ganhou sua maturidade ao longo do tempo. A gente vem falando de outras tecnologias ou conceitos tecnológicos, quando a gente fala de NFT, veículos elétricos, 5G, né, que é algo falado já há algum tempo, cloud, cibersegurança, blockchain, e tem mais de 500 nomenclaturas, buzzwords, um monte de coisa que é falado há bastante tempo, né? Observabilidade, super aplicativos, metaverso, e o metaverso começa lá com o Facebook, aí depois ele não coloca mais tanta energia, uma confusão de nomes, nomenclaturas, tendências, e isso aí é o tempo todo, tá? O que a gente tem visto que realmente tem acontecido, né? Obviamente, algumas tecnologias e tendências elas têm uma aceleração ao longo do tempo, mas no final do dia a gente vê que nem tudo tem uma adoção tão rápida como que o mercado espera. Então, se a gente fala assim, olha, hoje o cloud provider, hoje as tecnologias de cloud hoje elas estão em todo lugar. É verdade que elas estão em todo lugar, mas será que a indústria, será que as empresas no mundo, de uma forma geral, estão consumindo diretamente essas tecnologias? E se não estão, por que não estão? Qual o nível de maturidade, né? Vamos pegar aqui um exemplo de uma pesquisa que a própria Oracle fez e apresentou no último Cloud Open World, de comparando 2 tipos de tecnologia para a gente ter uma noção de como que foi essa adoção ao longo dos últimos 15 anos, né? E tem uma informação super surpreendente aqui, que você falou assim, ó, cloud ao longo de 15 anos
teve uma adoção pela indústria de forma global de apenas 32%. Apenas não, né? Um número bem significativo, né? Ambientes de saindo de on-premise para a nuvem, todo esse cenário que a gente vem de migração de cloud. Mas 32% ao longo de 32 anos. Tá? Quando a gente compara isso com outro dispositivo tecnológico, que é sim um dispositivo B2C, com consumo em massa, com outra característica, obviamente, mas você observa que nos mesmos 15 anos o smartphone teve uma adoção de 91%. O que isso traduz, o que significa? Que as tecnologias que nasceram lá atrás, como o cloud, elas vêm sim amadurecendo ao longo do tempo, certo? Hoje, 15 anos depois, está extremamente mais maduro as tecnologias, os serviços que os providers estão entregando, no caso da Oracle também, mas você observa que tem um tempo de adoção em que as empresas e o próprio mercado vai ter para adotar isso. E a pergunta que a gente faz é o seguinte, mas por que demora tanto? Não demora. A gente trouxe um gráfico aqui, só comparando o que a gente acredita que vai acontecer, e depois lá no final da apresentação a gente vai falar do assunto do momento que é dados, né, inteligência artificial de uma forma geral e como essas adoções vêm, né. Esse gráfico aqui, ele aponta como que, assim, dos últimos 15 anos, de 2008 até 2030, que é o gráfico, mas 2023, que é a data atual, você vê a adoção de smartphone, como é que ela foi ao longo do tempo, e você vê a adoção de cloud, como é que ele está ao longo do tempo, né? As previsões, entre 2022 e 2023, em média os 35% que a gente falou, já 91% lá do smartphone, fazendo uma comparação entre essas duas tecnologias, mas você vê que a curva de cloud ela está exponencial para crescimento e adoção. E é bem provável que lá próximo de 2030, essa adoção esteja acima de 90%. Tá? Então você vê que a tecnologia, ela vem, ela começa, amadurece, ela começa a ter adeptos, ela começa o mercado a se movimentar, o ecossistema, de uma forma geral, começa a ser preparado para essa adoção, e no final dos períodos ele vai tendo uma adoção muito mais acelerada. Isso é com qualquer tecnologia, né? Então isso aqui, os hábitos vão mudando ao longo do tempo, e a gente tem um cenário hoje, 2023 aqui, de cloud em extrema expansão, e vai ter um boom agora para os próximos anos, de uma forma geral. Quando a gente fala assim cloud, né, é meio que abstrato, porque cloud pode ser desde das mensagens no WhatsApp armazenadas em nuvem, o seu iCloud, o seu Google Drive, etc. Mas são as aplicações de uma forma geral, como é que elas vão estar sendo entregues desde sistemas tradicionais, desktop, dos ISVs, até aplicações cloud-borne, como é que o mercado vai adotar isso ao longo do tempo. Essa é a previsão aqui dentro dos cenários que a gente trouxe para vocês. Pegando um outro ponto de vista aqui, menos tecnológico, de tecnologia, bit byte, mas olha como é interessante, como é que as adoções elas vêm ao longo do tempo, né? Os EVs, né, que são os veículos elétricos, hoje aqui no Brasil a gente começa já ver bastante carro elétrico na rua, de forma geral bastante bem reduzido, mas você já começa a ver nos locais que você frequenta, principalmente aqui em São Paulo, de onde a gente fala, você já vê uma movimentação desses carros. Olha a previsão aqui que foi feita pelo Deutsche Bank em 2010. Eles previram, né, que em 2020, isso 13 anos atrás, né, eles previram que em 2020, 11% do mercado global já seria representado por veículos elétricos. Só que na realidade, isso não acompanhou essa previsão, né? A realidade é que não chegaram nem a 4% dos veículos da frota mundial, e segundo as novas previsões deles, os EVs corresponderão de 2% a 20% da frota até 2030. Então você tem um cenário que ele tem pouca previsibilidade, né? E por que disso, né? Mas ao mesmo tempo, olha, você traz aqui que hoje a fabricação 2021, a fabricação de novos veículos, não corresponde à frota, de novos veículos, mas já representa quase 10% ali em 2021. Isso vem crescendo, mas para compor a frota entre 20% da frota mundial, com todas as características, vai demorar um pouco mais de tempo, né? Então tem uma característica de adoção. E aí a gente fica perguntando, por que isso acontece? O que acontece dentro desse cenário? Por que as tecnologias demoram um pouco mais para entrar, né? Então tem três grandes hábitos, três grandes opções aqui que a gente observa, né? Primeiro, o timing das soluções dentro de certo tempo, né? Poderia, por exemplo, o Uber ter existido nos anos 2000? Uma pergunta que a gente poderia fazer. Existia tecnologia suficiente, preparada e madura para ele existir? Acredito que não. Hábitos demoram para mudar. O ser humano luta todo dia para a gente ter uma mudança de hábito, né? A gente se acostuma com as coisas, então tem um tempo
em que as pessoas, as empresas, elas demoram para ter novos hábitos e adotar e deixar os hábitos antigos para trás. E o ecossistema também ele é muito importante para a adoção de tecnologias. A gente deu o exemplo dos EVs nesse caso, mas os EVs eles dependem de todo um ecossistema, né? O ecossistema é toda a matriz energética, toda a questão de abastecimento, todo o ecossistema de reciclagem, por exemplo, das baterias. Tudo isso depende do mercado andar junto para você ter uma adoção em massa. É verdade, sim, que ao longo do tempo, as tecnologias, as previsões, elas vão sendo consolidadas, mas normalmente não é no tempo que os, entre aspas, especialistas dizem que vai ser. Normalmente é um tempo um pouco maior. Então tem um pouco dessas características que vão acontecendo. E aí a gente traz um ponto importante que acho que é super comum e a gente se confunde bastante dentro desse cenário, é que o pessoal fala assim, olha, a tecnologia, ela existe, né? Mas a tecnologia, ela é o meio, né? E não o fim da solução. Então, um exemplo de tecnologias que já existem ao longo de um tempo, outras que foram nascendo e que compõem uma solução, por exemplo, a gente trouxe aqui o exemplo do Uber, né? O Uber, ele é composto de diversas tecnologias, mas o Uber não existiria se não tivesse GPS. GPS é uma tecnologia super antiga, né? Do exército americano, foi criada, depois foi popularizada, chegou no negócio, mas da década de 80. Os smartphones se popularizaram com o nascimento do primeiro iPhone em 2016, que acho que possibilitou essa tecnologia estar na palma da mão, a conectividade também foi algo que veio evoluindo ao longo do tempo, né? A gente vê o 3G, o 4G, 5G, que significa velocidade de conexão, banda de conexão, para a gente estar acessando de qualquer lugar. E a composição dessa tecnologia como meio da solução é o que possibilitou a gente ter uma adoção em massa de soluções de mobilidade, no caso aqui o Uber, mas poderia ser qualquer outro aplicativo de mobilidade ao redor do mundo, que existem muitos outros, né? Então, essa ideia de tecnologia, você vê que ela tem que encaixar dentro de um tempo específico, de uma adoção e de um time de tecnologias sendo consolidadas para entregar uma solução lá no final. Um outro exemplo que a gente traz também é o streaming de música, né? Que, no caso do Spotify, ou Apple Music, ou todos os outros, né? Você vê que os primeiros streamings, eles foram da década de 1990. A tecnologia da década de 90 provavelmente não é a tecnologia de hoje, ela evoluiu muito. Mas a entrega de dados através da continuidade do streaming, ela já é mais antiga. Também com o surgimento dos smartphones, dos dispositivos mais móveis ao longo da década dos primeiros anos de 2000 a 2010, e a conectividade também permitiu. Né? E aí você vê que tem também uma maturidade da indústria. Né? Para quem não assistiu, tem uma série do Spotify no Netflix, chama Som na Caixa, né, que conta um pouquinho dos desafios que o Spotify passou com a indústria da música ao longo do mundo para conseguir colocar isso dele no ar. Então você vê que o ecossistema também precisa acompanhar, precisa estar maduro o suficiente, não é só tecnologia, para a gente ter uma adoção massiva de determinados produtos, soluções, etc. em cima disso. Né? E qual que é o momento atual? Né? Foco na criação de soluções, o que a gente vê, quais são os desafios agora que a gente está propondo, ou que a gente acredita que seja o momento atual de gastar esforços, gastar energia, né? Eu comentei também que hoje, né, dia 24 de março de 2023, o mundo está dentro de um cenário de incertezas, né? Então, o que a gente acredita aqui na SkyOne, que é o momento de juntar tecnologia, soluções e quais são os problemas prioritários para a gente resolver, né? A gente tem três grandes pilares que a gente está buscando aqui em 2023, que é a eficiência, tá? Acho que o mundo está buscando essa eficiência, né? Ao longo dos últimos anos, todo o mercado, eu acho que ele passou por um momento em que ele estava otimista demais, de uma forma geral, muito dinheiro na economia, muito dinheiro nas empresas, muito dinheiro de investimento, e essa abundância de recursos, vamos chamar assim, traz para a gente e para as empresas uma falta de eficiência de uma forma geral. Tá? Não precisa não precisa ir muito longe, né? A gente está aqui no TDC falando de tecnologias, desenvolvimento de software, mas você via muitas características de empresa contratando, mercado deficitário de profissionais como desenvolvedores de software, mas ao mesmo tempo você observava uma ineficiência dessas pessoas, uma ineficiência de uma forma geral dos profissionais, ou seja, às vezes uma característica que um profissional poderia fazer, você tinha 2, 3 fazendo.
isso reflete em ineficiência. Automaticamente, a hora que o mundo aperta o cinto, traz isso para dentro de casa e falou, não, preciso ser mais eficiente, e a gente começa a buscar as eficiências, não só em pessoas, mas em processos, em economias, em fazer forma diferente. Então a gente acredita que um dos impactos principais que as empresas, nós, profissionais de tecnologia, e acho que todo mundo precisa observar como que a gente vai levar soluções que trazem mais eficiência para o mercado, como é que a gente vai fazer mais com menos. Esse é um dos pilares principais que a gente está buscando aqui. Ouvir os clientes é fundamental, isso aqui é sempre, né? Mas ouvir nesse ano 2023 é estar mais próximo dos clientes, ou as empresas estarem mais próximas dos usuários ali na ponta, para entender qual que é o driver deles no momento, que deve estar muito relacionado à eficiência, sim, mas o que eles estão buscando, quais são as maiores dores, porque a gente vai ter que priorizar coisas esse ano de mais escassez de recursos. Não tem como ser diferente. E o terceiro, não menos importante, mas isso eu acho que talvez seja um pilar aqui mais próprio da SkyOne, que trabalha em plataformas de cibersegurança, está envolvido nesse mercado, é que o mundo também passa por um momento de cyberataque e um momento de insegurança virtual e tecnológica muito grande. Infelizmente, a gente observa diversos casos crescendo ao longo do tempo, né? No último ano, esse ano também tem diversos casos de cyberataque, então a cibersegurança passa a ser um foco principal também das empresas, tá? O mercado brasileiro, é verdade, sim, tem uma baixa maturidade de segurança, tá? Eles não acreditam tanto, de forma geral, não acreditam tanto nas questões de proteção de dados, mas isso o mercado está ajustando devido ao alto índice de incidências de segurança que tem o tempo todo. Muitos a gente não fica sabendo, muitos vêm na mídia, então a gente que acompanha isso sabe que são momentos de turbulência e a gente precisa estar cada vez mais protegido e protegendo as empresas ao nosso redor. Esses são os três principais impactos reais que a gente vê como tecnologia pode apoiar nesse ano de 2023 e 2024 começando aqui um período de 12 meses, né? E aí, para não deixar para trás, eu acho que querendo dar esse tom de tecnologia, da maturidade, dos buzzwords e trazendo tudo para cá, acho que não é dispensável a gente não falar das características de data, né? Data também é uma buzzword, big data, AI, etc., que já está há bastante tempo aí. Acho que talvez acompanhou até as características de cloud de 10, 15 anos atrás, talvez até mais as primeiras informações de data, vamos dizer assim, com esse novo modelo de inteligência artificial. A gente sabe que data vem lá dos business intelligence, de todas as coisas da década de 90, 2000, mas a gente fala de data o tempo todo. E será que realmente estamos chegando nessa era de dados, né? Tem aquela frase típica, né? Que data is the new oil, né? Que fala que é o novo óleo. E aí a gente tem alguns sinais importantes aqui que a gente traz, que acho que eles não são descartáveis, mas são para a gente refletir no momento, né? Primeiro deles, eu acho que é o mais popular, é a popularização do chat GPT, que acho que é o que permite e faz a característica do GPT funcionar. É uma volumetria absurda de dados, certo? Que o próprio Google já tinha lá atrás, mas acho que a OpenAI conseguiu trabalhar muito bem esses dados com os algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, etc, e conseguiu juntar esse monte de tecnologia que é o meio do negócio para entregar algo que seja realmente utilizável como uma solução ali na ponta. Então, o ChatGPT, com a popularização dele, o ChatGPT ele se popularizou mais rápido, né? Acho que foi das aplicações que mais tiveram usuários num pouco período de tempo, acho que são bilhões de usuários, acho que em poucas semanas, mas tinha outras soluções já bem semelhantes e que estavam funcionando. Então, mas a popularização dele dá um bom sinal que a questão, a era de dados, começa a chegar com um pouco mais de força, talvez comparando, né, é o que seria o cloud há 5, 6 anos atrás, ou talvez um pouco mais para trás. A gente faz uma comparação que provavelmente em 2030 a maturidade das empresas para consumo de dados vai estar entre 20% e 30% se comparado com o período atual de 2023. Então ainda tem uma jornada ainda de absorção, as tecnologias estão maduras, estão ficando cada vez mais maduras, mas as empresas precisam amadurecer com a organização de dados estruturados, toda a questão de dados que é necessária para a gente ter um olhar mais centralizado em dados, né? Um outro cenário também, alguns especialistas estão apontando que pela primeira vez em 60 anos, as empresas estão mudando o seu mindset para que elas possam ter um olhar
mais voltado para dados do que para sistema e aplicação. Então, o olhar passa a ser mais data-centric do que application-centric, system-centric, que foi todo o modelo de sistemas, RPs, manufatura, que veio ao longo do tempo dentro dessa jornada, né? Então, assim, você também vê um cenário das empresas ganhando um pouco mais de maturidade para olhar para dados como prioridade em detrimento de sistemas e aplicações. É óbvio que sistemas e aplicações é a fonte de dados organizada, estruturada, que vai dar as visões de dados ou os mecanismos de dado para responder perguntas ou para tomar ações de uma forma geral. Mas a questão de priorização hoje ainda é muito voltada para a questão de sistêmica e um pouco menos de dados de uma forma geral nas empresas, né? E por último, a maturidade das ferramentas e soluções que estão no mercado, né? A gente vê hoje tecnologias muito maduras de uma forma geral, como as soluções de data baseado em cloud, ou as N soluções que existem no mercado, elas estão bem maduras de uma forma geral. Então, isso também traz uma confiança para o mercado de adoção, que a gente pode apostar e apoiar em tecnologias que vão ter uma volumetria, uma resposta de dados muito importante também dentro desse cenário, né? Então, acho que essas três são alguns sinais importantes que dizem que talvez a era de dados esteja ganhando força e vá acelerar de uma forma geral, agora com uma previsão dentro do cenário. E só para dar uma ideia de um landscape aqui, de como que o dia a dia, a solução de dados, ela tem que ser muito focado no cliente. Ó, hoje, se você observar, isso aqui é um landscape lá da forcemark.com, é um landscape de dados hoje no mundo, né? Então você vê assim, tá bem pequenininho, o pessoal não vai conseguir observar, mas tem desde a Oracle Cloud aqui, dos outros provedores de cloud, e tem mais de milhares de aplicações, soluções, ferramentas, sistemas para a área de dados hoje. Então é um mercado gigantesco, e tem solução para tudo. Então tudo que você imaginar hoje de solução ou tecnologia, já existe alguém fazendo. Pode ser para um mercado específico, pode ser para um nicho específico do mercado, obviamente sim, mas você vê que tem várias soluções hoje, algumas de grande porte, algumas enterprise, algumas de middle market, algumas de PME, mas hoje já tem solução suficiente no mercado para adotar. E o desafio agora é o mercado consumir isso, né? Como é que o mercado vai consumir isso? Como é que a gente vai conseguir fazer o cliente lá na ponta se beneficiar dessas ferramentas ou das ferramentas construídas em cima dessas tecnologias que estão aqui nesse landscape? Isso passa a ser assustador, mas é um dado lá da forcemark.com. Se acessar lá forcemark.com, vocês vão observar em detalhe todas as plataformas, dividido por segmento, que é machine learning, que é AI, data, business intelligence, etc, etc, etc. Bom, perfeito. Dito isso, fala aqui rapidamente, acho que a gente fala um pouco das previsões, né? Mas falar um pouquinho, acho que da parceria SkyOne e Oracle, né? Ao longo desse tempo, tá? E acho que fazer o merchan aqui para a Oracle, porque a Oracle está bem preparada para nos apoiar aqui. A gente é parceiro Oracle desde 2019, mas a gente vem com num fortalecimento da nossa parceria até ao longo das outras regiões, Latinoamérica, Estados Unidos, a gente vem apoiando, mas a Oracle hoje conta com 41 regiões disponíveis de nuvem, né? Isso dá uma segurança para nós e para todo mundo de entrega de aplicações em qualquer lugar do mundo. Então, recentemente a gente teve um cliente no leste europeu, de uma entrega de um parceiro via Estados Unidos. A gente conseguiu alocar na melhor região Oracle, com a menor latência perto dele, então você pode contar com um parceiro que tem disponibilidade e distribuição regional, que isso é muito importante para os dias atuais, para a SkyOne e obviamente para todos que tenham uma aplicação minimamente global, uma aplicação que consiga prover para fora. Hoje, o OCI Cloud ele conta com mais de 100 serviços, isso também dá uma característica de aumento de serviço a cada ano da Oracle em cima desse cenário do OCI e da Oracle Cloud. Serviços de data, serviços de infraestrutura têm evoluído muito bem. Eu sou testemunha aqui na prática em cima disso. A gente tem trabalhado muito com a Oracle em parceria, com os engenheiros, com os produtos, na construção de novas características que nos apoiam no dia a dia. Então, isso aí tem sido uma parceria muito, muito grande. E desde 2019 a gente está fortemente com a Oracle nessa jornada, né? E como resumo aqui para vocês, para fechar aqui e depois abrir para pergunta, 3 grandes focos aqui que a gente falou aqui nessa sessão, né? Primeiro, a tecnologia, ela é apenas o meio, né? Ela se você não juntar, botar num caldeirão, juntar as pontas e entregar uma solução, ela não vai ser algo que fazer a diferença. Então, ela é o meio para a gente construir coisas incríveis. Eu acho que isso
é bem óbvio, mas a gente gosta de repetir aqui. Um segundo ponto muito importante é que a gente tem tecnologia, a gente tem a tecnicidade, ela está pronta, e tem tanta coisa hoje que acho que para os próximos 20 anos, se a gente não fosse implementar, não fosse criar nada novo de tecnologia, a gente ainda teria muita coisa para implementar, melhorar na vida das pessoas, das empresas. Então a tecnologia está disponível, a informação, que nem a informação está disponível na internet, a tecnologia está disponível na internet e cabe a gente decidir qual impacto que a gente vai causar no mercado com essas tecnologias. E tudo indica também para um real momento de data, acho que as coisas estão entrando num novo ciclo agora, né? Todo mundo apontando para isso, mas entra num outro ciclo de maturidade que ainda vai avançar ao longo do tempo, a adoção, tem muitas empresas que ainda nem começaram a pensar nisso, mas ao longo dos próximos 7, 10 anos, provavelmente a gente vai estar bem mais avançado na questão de data, como a gente está hoje em cloud, num crescimento, num ritmo de crescimento bem acelerado. Bom, era essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje, Luana. Não sei se o pessoal abriu para perguntas aí, eu tenho alguma pergunta para a gente bater um papo. A ideia é que a gente discordar, a gente fazer questionamentos e a gente bater um papo aqui.